Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Dr. Valderílio Feijó, que é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Reumato e coordenador do Fórum Latino-Americano de Biosimilares. É um prazer, Dr. Valderílio, ter você aqui com a gente hoje. É um prazer todo nosso, Camila e Laura, de estar com vocês nesse podcast e a gente poder trocar algumas informações sobre biosimilares. Lembrando que essa vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Biosimilares podem mudar a saúde do Brasil. Isso porque eles oferecem opções ou alternativas mais acessíveis aos biológicos para o tratamento de algumas doenças. E vai ser um prazer poder conversar com o Dr. Valderílio hoje para entender um pouco o que são os biosimilares, desafios e quais as oportunidades do uso desses medicamentos hoje aqui no cenário do Brasil. E, Dr. Valderílio, até para a gente começar essa nossa conversa, esse nosso debate, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que são esses medicamentos biosimilares e como que eles se diferenciam dos medicamentos biológicos de referência. Bem, eu acho que antes a gente deve mostrar o que são os medicamentos biológicos, Eles são medicamentos que estão aí há cerca de 40 anos no mercado farmacêutico, são medicamentos que começaram a introdução na década de 80, com as primeiras insulinas. Normalmente nós chamamos de medicamentos biológicos, dependendo da definição de cada agência reguladora, mas tudo aquilo que é extrato do plasma, do sangue, derivados de plantas, vacinas, etc. Mas o que a gente entende por medicamentos biológicos mesmo são os anticorpos monoclonais, os análogos de hormônios e as proteínas de fusão. Esses são os chamados medicamentos biológicos biotecnológicos, o qual você tem que modificar geneticamente uma célula viva, pode ser um fungo, uma bactéria, uma célula de mamífero, para que ela expresse essa medicação. Então, é impossível fazer esses medicamentos por síntese química, que isso já diferencia, então, dos medicamentos chamados moléculas sintéticas ou pequenas moléculas, E os biosimilares são realmente também medicamentos biológicos, mas eles são cópias regulamentadas por uma regulação, aliás, muito robusta, desses medicamentos biológicos que expiraram as patentes, Quando a gente fala de patente, nós estamos falando de dezenas, às vezes, de patentes que o mesmo produto tem. E ao expirar essas patentes, existe aí um litígio que pode demorar uma década ou mais, para a expiração. E aí você pode ter uma cópia regulamentada que tem que seguir toda uma linha regulatória para comprovar que essas moléculas são muito, muito, muito parecidas, daí o nome similares. Elas não são exatamente iguais, elas podem ter pequenas diferenças na sua estrutura molecular, e mesmo assim elas devem manter, então, uma eficácia e uma segurança muito comparada àquele produto chamado produto de referência, que é a molécula que ela entende, que ela se propõe a realmente ser a cópia, regulamentada. Isso, em última análise, é que são os biosimilares. E isso é regulamentado, o Brasil já tem uma regulamentação também muito robusta, que é a RDC 55 de 2010, que agora foi recentemente revisada, 2020, nesse ano já, a 875, e a gente tem uma regulação muito parecida com a regulação europeia, pequenas diferenças, obviamente, que é a regulação mais antiga do mundo, em termos de biosimilares, uma regulação de 2006, que vem avançando já. Nós podemos falar que já temos aí cerca de 17 anos, indo para o 18º ano de biosimilares aprovados no mundo, começando na Europa, mas agora já centenas, dezenas de países já com a sua regulação também de biosimilares, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que se baseia na regulação europeia. Perfeito, doutor Valderílio. Agora, como é que os biosimilares, eles vêm contribuindo na ampliação do acesso aos tratamentos avançados, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, pensando aí nas terapias de alto custo, desde a chegada dos medicamentos biológicos? Bem, os biosimilares, eles têm uma vantagem regulatória, Eles não precisam,
Obviamente, existe muita pesquisa e desenvolvimento para você para ter esse produto, né? É, das vias nos quais os fabricantes de biosimilares não têm acesso é que tipo de alteração genética é feita na célula master, a célula mãe, né? Mas todo o resto eles têm acesso ao processo de fabricação, a molécula, como que é a sequência de aminoácidos, a sua estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, quais as alterações pós-traducionais que essas moléculas apresentam, né? Então lá para frente, então, ao provar isso aí, eles não vão precisar fazer um ensaio clínico, todos os ensaios clínicos que uma molécula de referência precisaria fazer. Por exemplo, quando eu estou falando aqui de um anti-TNF, que são medicamentos biológicos aí utilizados na reumatologia, na gastroenterologia e também na dermatologia, né? Esses anti-TNFs têm diversas indicações, né? São indicados em várias doenças, em várias especialidades. Para ser um biosimilar, não precisa desenvolver todos esses estudos, então ele tem a vantagem regulatória, o que permite desenvolver isso em no máximo 2 estudos, né? Estudos normalmente fase 1 e fase 3, estudos de fase 2 não precisam, porque são estudos de doseamento e a dose já está pré-estabelecida para um biosimilar, e tem que ter uma dose realmente exatamente igual ao do produto de referência, e por ter essa via clínica abreviada, os custos de produção acabam diminuindo e esses produtos são mais baratos. Então, uma das missões, né, dos biosimilares é a diminuição de custo com a terapia biológica. Quanto diminui de custo? Isso pode variar de país para país, mas vamos falar de uma média de 30% nos custos de medicamentos biológicos. E eu estou falando aqui de milhões, né, milhões de reais aqui, ou bilhões de dólares, né? Em algum caso, de alguns produtos, quando a gente analisa alguns desses produtos que são blockbusters, você ter aí descontos, níveis de desconto de 30%, 40%, às vezes, isso impacta muito na sustentabilidade, né, dos sistemas de saúde, no sentido de aquisição desses produtos, né? Então, essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é a questão de você ampliar o acesso de pessoas a essas terapias, né? Por exemplo, quando a gente fala em terapia na oncologia, se eu tenho uma molécula que custa 10 mil, eu vou tratar um paciente dessa molécula, mas com um biosimilar que custa 3, 4 mil reais, eu posso tratar 2 ou 3 pacientes com o mesmo budget, com o mesmo orçamento. Então, os biosimilares têm essas duas funções. A primeira é de diminuir custos do sistema e a segunda função de ampliar o acesso. Isso está sendo cumprido, né, na maioria dos países, né, não na velocidade que nós gostaríamos, ainda existe alguma resistência que finalmente está sendo vencida com a entrada dos biosimilares, mas obviamente porque eles refletem também um pouco do meio industrial, né, de uma verdadeira, digamos assim, guerra industrial no sentido de preservação de mercados, etc. Então, houve muita resistência, essa resistência é marcada em cima de interferências, tentativas de interferência na regulação, tentativas de interferências no próprio mercado, na doutrinação dos médicos, na doutrinação de pagadores, mas isso, enfim, né, eu que acompanho esse movimento há quase 2 décadas, a gente vê que não foi para frente, né, criaram muitos mitos com essas moléculas, enfim, esses mitos foram vencidos e hoje a gente vê um movimento de biosimilares crescendo amplamente no mundo inteiro e o Brasil hoje representa o segundo maior mercado de biosimilares de país no mundo, né? Perde para o mercado americano. Obviamente, se a gente considerar toda a União Europeia realmente o mercado é muito maior, mas se a gente comparar com cada país isolado da União Europeia, nós temos um mercado bem maior do que o mercado japonês para biosimilares, eu estou falando aqui, do que os Estados Unidos, né, maior, só não ganha dos Estados Unidos, obviamente, mas de qualquer outro grande estado de nações desenvolvidas. Agora, doutor Valderilho, você trouxe aí essa questão de que o uso, a utilização dos biosimilares já está aí num número, numa ordem de grandeza considerável e aí dentro do esperado até. Mas pensando até do ponto de vista do médico, do ponto de vista do paciente, das instituições de saúde, o que você acha que poderia ser feito até para incentivar a adoção dos biosimilares, né, de forma mais ampla e até de forma mais segura? Pensando em Brasil, né? Nós somos no Brasil, vamos falar um pouco do Brasil. Nós não tivemos uma política proativa assim, para os biosimilares, sabe? Como alguns países europeus tiveram, a Espanha, a Alemanha, França e tal, porque aquilo foi uma necessidade que viram realmente de ter essa política muito proativa para facilitar a entrada desses produtos
nesses mercados. Então, houve uma dificuldade, o governo não fez isso, não fez esse papel, essa política proativa, né? As sociedades especializadas demoraram também a fazer esse papel que tem a ver com a educação, né? De mostrar o que são, porque quando a gente discute biosimilares, os conceitos de biosimilaridade são todos regulatórios. Se você não entende a regulação, como que você vai discutir? Porque, em tese, essas moléculas não são exatamente iguais. Mas, do ponto de vista da regulação, elas são equivalentes e muito, muito parecidas. Então, você tem que entender um pouco da regulação. Então, houve realmente uma dificuldade inicial dos profissionais, e eu não estou falando só de médicos, não, estou falando de farmacêuticos, estou falando aqui também de enfermeiros, estou falando de pagadores, né, de pacientes também, né? Esses conceitos realmente são conceitos técnicos, mas, enfim, hoje a gente sabe que é possível a gente transmitir isso para evitar problemas, né, que a gente pode elencar aqui alguns problemas quando essa educação não é bem feita. Então, a primeira coisa, te respondendo, Camila, você ter um programa educacional no qual você contínuo, né, de ação contínua, não é pontual, né, você não vai fazer esse programa e depois desistir, mas tem que estar sempre revendo esses conceitos, até porque existe também uma dinâmica na regulação, né? Hoje a gente tem produtos são considerados biosimilares que não têm a mesma via de aplicação do produto de referência. Nós já temos biosimilares que são subcutâneos, que são biosimilares de um produto de referência que só foi desenvolvido para a via endovenosa. Então, isso é um conceito realmente novo, que a União Europeia, inclusive, encampou, né, sem perder a definição, o conceito de biosimilaridade. Então, eu acho que o que falta é isso. Segundo, são programas mesmo políticos, no qual você facilita o acesso, no qual você... faltou também um pouco da gente melhorar um pouco da farmacovigilância para esses produtos, né? A gente sempre achou que teve uma farmacovigilância que precisaria ser melhorada, né? E também na questão de políticas de aquisição de produtos, né? Para evitar o que a gente chama e sempre discutiu relacionado às múltiplas trocas, porque um dos mitos que foi criado é que talvez esses produtos tivessem imunogenicidade diferente dos produtos de referência e com isso os pacientes pudessem falhar ou apresentar efeitos adversos diferentes daqueles que a gente normalmente via com os produtos de referência. Nada disso se confirmou, né? Até porque a União Europeia já tem vários relatos, né? O primeiro foi de 2017, mostrou que zero de problema na União Europeia, falo de segurança com biosimilares. A própria União Europeia, a própria agência europeia, né, a agência médica, a EMA, e se juntou com a Heads of Medicines Agency, que são duas grandes agências, e eles definiram que todos os biosimilares no âmbito da União Europeia são intercambiáveis, sem problema nenhum, mas eles não têm essa cultura de ficar comprando um produto num mês e 2 meses depois ficar trocando de produto. Então, isso dificulta muito a farmacovigilância, até porque algumas dessas moléculas, os anticorpos monoclonais, muitas vezes eles podem desenvolver algum efeito adverso que não ocorre em curto prazo, ele ocorre num prazo maior. E vamos imaginar que você tenha trocado 3, 4 vezes no ano de produto, sai de um produto de referência, vai para um biosimilar 1, biosimilar 2, 3, se o paciente desenvolve, por exemplo, uma tuberculose com um anticorpo monoclonal, um anti-TNF, você não sabe a que medicamento você vai imputar, porque ele poderia ocorrer em qualquer dessa linha temporal onde os produtos foram trocados. Possivelmente, talvez no futuro, isso não tenha nenhum grande impacto, mas agora que nós estamos construindo os dados, né, acreditando, né, nesses dados, reassegurando o nosso posicionamento com esses dados de farmacovigilância, é importante que o paciente, ao trocar, ele fique mais tempo nessa molécula. Então, na União Europeia se fala que 1 ano é um tempo suficiente para você detectar qualquer alteração que eventualmente possa existir, e eles não consideram que alguém que troca 4 vezes em 4 anos produtos, né, trocando anualmente, isso seja definido como múltiplas trocas. Então, eles consideram, e no Brasil é um pouco diferente, a gente não tem essa definição do que é e o que não é múltiplas trocas, mas a gente sabe que no sistema na saúde suplementar, muitas vezes o pagador, às vezes ele tem um desconto, né, aqui com um produto, e daqui a 3 meses tem um outro desconto, ele pode comprar um outro produto, e daqui a mais 3 meses tem um outro desconto. A gente não tem uma regulação nesse tipo de política, entende? E quanto mais o paciente troca, isso está mais relacionado ao processo de compra. Se eu compro muitas vezes no ano, diferentes produtos,
Obviamente que se eles forem intercambiáveis, daí eu queria deixar uma definição aqui que é de intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? Eu vejo muita gente colocando essa definição de forma errônea, né? A intercambiabilidade não é uma propriedade de uma molécula, mas uma propriedade de duas ou mais moléculas, ou produtos farmacêuticos, no qual, durante o curso de um tratamento de um paciente, eu posso trocar um pela outra, e isso não vai representar nenhuma diferença na eficácia e segurança para o paciente. Isso aqui é ser intercambiável. Então, eu posso ter 3 moléculas, por exemplo, referência, um biosimilar 1 e um 3, que são intercambiáveis entre eles. Essa política de intercambiabilidade, ela não está muito bem definida no Brasil, nós não temos uma regulação da intercambiabilidade, né? Até o momento, eu acho que a gente vai ter em breve, e, portanto, existe uma celeuma sobre se deve ou não intercambiar. Obviamente que para trocar, se o medicamento é intercambiável, não vai ter problema nenhum, eu posso trocar a qualquer momento, né? Mas nós estamos no momento de construir dados ainda, então em pouco tempo a gente vai ter esses dados mais robustos. É diferente do que a gente chama de substituição automática. A substituição automática é aquilo que ocorre quando o pagador dispensa o produto que ele tem, certo? Esse produto pode ou não ser intercambiável, mas se ele for intercambiável, isso não é problema. Então, a substituição automática não é uma propriedade de produtos farmacêuticos, é um estado legal, no qual o pagador dispensa aquilo que ele tem. Isso é um pouco diferente. E esses conceitos que eu comentei aqui, de múltiplas trocas, são conceitos que têm a ver com trocas, né? Às vezes eu troco de um biosimilar para um produto de referência, às vezes eu posso trocar do produto de referência para o biosimilar, às vezes eu posso trocar de um biosimilar para um outro biosimilar. Aqui no Brasil, a gente já tem gente que começou um tratamento de artrite reumatoide com o biosimilar do etanercept, que é um produto que já expirou a patente da Pfizer White, e migrou para um biosimilar do adalimumab, porque ele falhou aquilo e ele não passou nenhuma vez no produto de referência, ele não passou no Enbrel e não passou naquele outro produto de referência, o Mira. Ele saiu de um biosimilar do etanercept, do Enbrel, e foi para um biosimilar do Mira. Eu estou colocando marcas, porque hoje a gente tem muitas marcas, já não tem mais esse conflito de interesse de falar, porque a gente fala adalimumab, já temos 9 biosimilares do adalimumab, né? Então, esse mercado ele expandiu muito, tá muito grande. E ele e no Brasil a gente está vendo assim uma crescente incremento, né, dentro da saúde suplementar do mercado de biosimilares também. Hoje já temos produtos que a maior fatia de mercado são de biosimilares, no caso, por exemplo, do rituximab, na saúde suplementar. Hoje a maioria dos rituximabs que estão disponíveis são biosimilares, que são comprados são biosimilares. Você está acompanhando o podcast de Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil. E agora a gente faz aquela pausa para o Momento Saúde 360, um oferecimento da Blue Plano de Saúde. Você sabe que aqui nesse espaço a gente discute sobre tecnologia, sobre inovação, sobre humanização para o planejamento de uma vida mais saudável, uma vida com mais bem-estar, uma vida mais plena. Eu sou Carolina Belin, repórter, e comigo está Isaías Pertrelli, que é CEO da Blue. Gente, papo reto. Hoje a gente vai falar de prevenção e promoção de saúde no seguinte sentido. Tem pediatra para a saúde das crianças, tem geriatra para os idosos, e quem é que cuida da maior parte da nossa vida adulta? Você pensa, hoje eu tenho no meu celular aqui um aplicativo para me lembrar de beber água, se eu vou fazer exercício, para contar os passos. A indústria está muito ligada já nessa coisa de bem-estar. Mas por que, Isaías, é tão difícil para o mundo tradicional das operadoras e para os planos de saúde fazerem essa transição de pensar em promoção de saúde ao invés de serem reativos a doenças? Então, eu acho que o principal gargalo que existe hoje nesse mercado, ele está ligado exatamente ao modelo de negócio. O plano de saúde, apesar de levar o nome de plano, né, ele não trabalha necessariamente com planejamento, porque ele é feito para cobrir doenças, né? O plano de saúde, ele funciona como um seguro, né? Ele é mutualismo. A ideia é que poucas pessoas usem e muitas pessoas paguem. Só que o que acontece é que durante todo esse tempo de existência de planos de saúde no Brasil regulamentados, nós não tivemos uma melhora significativa na saúde da população assistida por esses planos. Isso se dá ao fato de que nós não conseguimos fazer um trabalho preventivo. E quando você pensa em escala,
imaginar que você não vai colocar tecnologia nesse processo e vai conseguir fazer um trabalho de prevenção para um grupo de 1, 2, 3, 5 milhões de pessoas é impossível, né? Então, eu acredito que existiram alguns fatores que dificultaram isso durante muito tempo, mas a tecnologia também é um deles. E eu acho que essa mudança, essa virada de chave, ela é necessária nesse momento, e esses entes dos setores precisam, de fato, observar como a tecnologia está à disposição para conseguir começar a aplicar e fazer, de fato, um trabalho preventivo. Diferentemente de empresas que já nascem com esse olhar no DNA, né? Sim, para a gente já é meio que hábito, né? Eu costumo dizer que é como meu irmão. Pedir para o meu irmão parar de jogar videogame e jogar alguma outra coisa com os amigos na rua é bem difícil, porque ele está habituado a esse mundo, né? Então, para ele, o comum é chegar da escola, almoçar e jogar videogame, né? Então, para nós também é muito comum, no nosso dia a dia, usar tecnologia, né? Usar inteligência artificial é berço da Blue, né? E é berço de muitas empresas que estão focadas em AI e em tecnologia, essa mudança, essa revolução tecnológica. E isso acaba fazendo com que a gente acabe tendo uma predisposição maior de usar e de aprender o que está chegando de novo. Enquanto as empresas que nunca utilizaram nada do tipo, elas vão ter uma dificuldade maior, né? Até porque o uso de tecnologia acaba sendo algo meio estranhoso para elas no dia a dia. O que você pensa em algumas discussões, né, de saúde, quando a gente pensa em promoção e na responsabilização que o paciente também tem, né, da sua saúde, com a ajuda, às vezes, de tecnologia, como a gente falou em outros episódios, com dispositivos, enfim, mas de premiar, digamos assim, aquele paciente que cuida da sua saúde. Algumas discussões trazem isso. O que você pensa sobre isso? Eu acho fantástico. A gente, inclusive, tem um desenho de modelo de projeto exatamente nesse sentido, para que a gente consiga criar ecossistemas, né? Então, vamos dizer que você tem uma empresa com 100 colaboradores e você quer criar um ecossistema de saúde sustentável para os seus colaboradores. Então, que a gente consiga ter um processo de gamificação ali no app, né? Como se fosse uma rede social de bons hábitos, né? E conseguir ranquear isso. Infelizmente, hoje a gente tem limitadores regulatórios em relação a isso, né? Mas nós acreditamos que essa mudança na tecnologia vai causar também uma mudança na regulamentação e permitir que a gente consiga trazer incentivos à promoção de saúde de forma mais eficiente. Que isso também ajuda a criar uma cultura nas pessoas. Sim, a cultura hoje, inclusive já é uma cultura das pessoas mais jovens, né? Esse cuidado um pouco maior com a saúde mental, com seus hábitos de saúde, né? Então a gente tem hoje uma tendência do mundo a se preocupar com a alimentação mais saudável, e eu acho que o plano de saúde ele vai precisar começar a olhar para isso, sim. Isso é um ganha-ganha, né? Porque ganha a pessoa que cuida, que se previne, e é muito mais rentável e eficiente para o plano, que também ajuda em toda essa jornada, né? Sim, com certeza. Se a gente tem um ecossistema saudável, consequentemente a operadora está bem e o cliente também, né? Então, se a gente consegue tratar as pessoas e manter elas o mais saudável possível, a gente de fato está tratando de doenças inevitáveis, de situações realmente fora da caixa, mas não um hábito, não um costume. Quando a gente não cuida da saúde, isso vira realmente um hábito. Muito bem, você acompanhou mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Eu agradeço a sua companhia. Fique acompanhando aí, fique por aí, que tem mais podcast de Biotech and Health. A gente se vê. Dr. Valderílio, e já tem estudos hoje que mostram esses dados da intercambiabilidade? Assim, tem sido praticada a coleta desses dados para que a gente consiga ter toda essa argumentação e discussão com base em dados de mundo real? Então, quando a gente comecei a falar de biosimilares, falando aqui de 2009, né, eu escrevi um paper que foi considerado o primeiro paper de biosimilares na reumatologia global, né? Eu escrevi aqui no Brasil. A gente não tinha muitos dados, nem existiam biosimilares aqui no Brasil. Então, obviamente que a tua confiabilidade é pequenina, né? Se eu estou aqui com uma pilha desse tamanho de evidências, né, 2 ou 3 papers, a minha confiabilidade nesse processo é diferente. Hoje não, hoje a gente tem uma pilha enorme de evidências, né? Tem muito estudo e muitos estudos robustos na União Europeia, no continente europeu,
não são nem dezenas, são centenas de estudos de troca, mostrando que essa intercambiabilidade ela é possível e não tem havido nenhum problema. São estudos de grandes bancos de dados de registro dinamarquês, sueco, norueguês, registro na França, registro na Inglaterra, então, mostrando que a troca não causou nenhum impacto. Obviamente que tem lá na literatura, porque esses produtos, às vezes, pode haver falha, né? Mas essa falha ela está, eu poderia comparar uma distribuição gaussiana, a falha está lá nos extremos, então eu tenho menos de 5% dos pacientes que falham a biosimilares. Mas hoje, qual é o grande problema? O que a gente chama de efeito nocebo. Parece que está se acalmando isso, mas é aquele efeito que não tem nada a ver com a molécula, simplesmente é por uma falta de comunicação ou por um preconceito, etc. Né? Eu brinco com os colegas, eu falo, a síndrome do mugido da vaca. Quando um paciente vai lá e troca o produto de referência para um biosimilar, aí ele chega para o médico e diz, doutor, olha aqui o que eu recebi, não é mais o produto que você prescreveu. Daí o médico fala assim, você entendeu? Ele já criou um problema para o paciente, ele já criou um ambiente de desconfiança. Então, esse é o nosso problema no Brasil. A gente olha nas curvas, por exemplo, de crescimento do Golimumab, por exemplo, de um produto no sistema público. São 5 anti-TNF, nós temos 3 anti-TNF que já têm biosimilares. 2 não têm biosimilares. E aí, no sistema público, nós já temos biosimilares, tem mais de 50 mil pacientes usando biosimilares. Vamos falar aqui né, no sistema público, que as pessoas ficam falando achando que é uma coisa do outro mundo. Não é, está acontecendo agora. Tem só no sistema público mais de 50 mil pessoas. Só de um produto a gente tem mais de 20 mil pessoas usando biosimilar. Então, uma das coisas que eu vejo de importância é essa questão de você primeiro entender, saber os dados daquele produto que está sendo dispensado, né? Pelo menos saber que ele já foi aprovado em outras jurisdições, na União Europeia, que não tem problema, que não houve nenhum desabono à qualidade desse produto. Aliás, nesse mercado de biosimilares, só tem grandes players, né? A gente achava que no Brasil, um parênteses aqui, a gente teve um problema porque com a lei de genéricos se criaram os similares, tá? Genéricos é a lei que foi criada em 99 com a criação da Anvisa, que são produtos pequenas moléculas, tá? Então, assim, os similares não precisavam mostrar equivalência farmacológica ou equivalência farmacêutica. Os similares, sim, mas os genéricos, sim, que ganhava aquele Gzão, né, amarelinho de genéricos. Os similares, eles tinham um nome de marca. Como eles não precisavam comprovar equivalência farmacêutica, o nível de desconto deles era bem alto. Custavam 90%, 80% a menos do que os produtos de referência, né? Então, quando vieram... Só que se questionava muito a qualidade desses produtos, né? Até hoje tem muita discussão a respeito. Quando vieram os biosimilares, houve essa associação. Que vai ter só a empresa asiática, de qualidade não boa aqui no Brasil. E nada disso aconteceu. A nossa regulação ela foi a primeira regulação latino-americana, foi o país que liderou uma regulação de biosimilares, né? O Brasil é o primeiro, depois foi seguido pelo México e pela Argentina, e nenhum produto de baixa qualidade foi aprovado no Brasil. Se vocês olharem os grandes players, né, de biosimilares, são grandes companhias com expertise de cadeia fria, de biotecnologia, são produtores de inovação, como Pfizer, Sandoz, grandes companhias farmacêuticas, Amgen, Fresenius Kabi, umas são distribuidoras, outras são companhias que realmente produzem, né? E as companhias asiáticas que vieram são grandes companhias, algumas são gigantes, com vários pés em outras áreas industriais, como é o caso da Samsung, da Celtron, da LG, que são empresas que, além de trabalhar na área de ciências, de saúde e ciências, também, às vezes, trabalham na área de eletrônicos, e tem outros... então, tem essa expertise, são grandes gigantes, não é um mundo de pequenos produtores, né? E até porque a cadeia de distribuição desses produtos exige isso, uma expertise muito grande. Então, só temos produtos de alta qualidade no mercado global hoje, especialmente nos países mais desenvolvidos, e a gente levou sorte de ter nessa legislação, ter os mesmos produtos que esses países. Perfeito, doutor Valderilho. Agora, até para a gente já ir caminhando para o fim, a gente já tem inúmeros biosimilares já disponíveis no Brasil, mas a gente sabe que tem novos entrantes aí no mercado. Eu queria que você contasse um pouco o que você espera para os próximos anos em termos de biosimilares aqui na nossa realidade, uma expansão de mercado, o que a gente pode esperar
do uso dessas tecnologias? Olha, para os próximos, o que eu tenho lido, né, porque isso é prospecção, a gente tem lido aí que para a próxima década a gente vai ter pelo menos uns 100 biosimilares novos, né? Isso deve expandir aí para os próximos. Muitos produtos estão para expirar patente, na oncologia tem vários, né, que são blockbusters, né? Pembrolizumab, nivolumab, que estão próximos aí, que representam um custo enorme para o sistema. Nós vamos ter biosimilares em breve, aí, em poucos anos. Então, assim, essa expansão do mercado, ela vai acontecer, já está acontecendo, de uma forma que não tem como a gente ir contra essa expansão. Nós já temos um ambiente regulado, né? Já está nesse aspecto regulado. Talvez o que a gente precise aperfeiçoar algumas coisas, como a precificação desses produtos, né? No Brasil existe um processo de precificação que realmente é um pouco diferente da Europa. Os produtos, muitas vezes, aqui são precificados quase no mesmo preço do produto de referência. Isso é uma aberração, né? Porque eles têm que ser precificados a menor para a gente poder acreditar no movimento de biosimilares. Então, se precifica lá e depois as empresas acabam trabalhando com níveis de desconto e tal, que daí já cria um outro mercado um pouco mais, digamos assim, um pouco mais complexo nessa questão. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso, a expectativa é muito grande mesmo. Eu acredito que já temos a gente já tem os primeiros trabalhos, a gente mesmo publicou agora um trabalho de custo minimização numa operadora de saúde, uma singular, pequena aqui no Paraná, trabalha numa cooperativa, né? Só com a introdução de poucas moléculas biosimilares, assim, a economia que foi gerada, que é, em última análise, revertida, inclusive na incorporação de novas tecnologias, né, que você pode reverter, e na melhor remuneração de certos procedimentos, de certas, por exemplo, da consulta médica, etc, etc. Mas, enfim, o caminho aqui é redução de custos, ampliação de acesso, sustentabilidade, são as palavras de ordem aí que eu acho que os biosimilares vieram para ajudar. Não são a panaceia, né? Não vão resolver todos os problemas, mas eu acho que essa lição que a gente demorou a fazer, veja, nós somos um país que tem características de país desenvolvido, mas também muitas características de países pobres, né? Em processo de desenvolvimento. E os europeus foram tão rápidos na incorporação de biosimilares, por que a gente demorou quase uma década para fazer o que a Europa está fazendo? Países muito mais ricos do que o Brasil já fizeram esse dever, e nós estamos aqui capengando ainda, discutindo coisas que não se discute mais no mundo. Se você for falar com qualquer colega europeu, farmacoeconomista ou médico de atuação, eles não vão ter essa problemática desses conceitos errôneos que a gente tem sobre biosimilares. Então, eu acredito que a gente já venceu muitas resistências. O último bastião dessas resistências é a questão da intercambiabilidade, que eu acho que, com os novos dados, isso já está melhorando, reassegurando, né, o nosso posicionamento em defesa da entrada desses produtos no mercado brasileiro. Perfeito, doutor Valderilho, eu queria muito agradecer a sua participação, né, Laura? Acho que a gente conseguiu trazer aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um pouco mais do que são esses medicamentos biosimilares, desafios, como que funciona o processo regulatório, toda a questão do benefício potencial de redução de custo, né? Então, acho que foi super importante para trazer todo mundo para dentro dessa mesma página do que a gente pode esperar dessas tecnologias no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, né? E foi um prazer estar aqui com vocês falando nesse curto espaço de tempo sobre biosimilares. Queria agradecer também você que nos acompanhou até aqui e te convidar para acessar mais conteúdos de biotecnologia e inovação na nossa página www.mittechreview.com.br. Semana que vem temos mais um episódio e eu espero você. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.